boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada, aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto, e vamos apresentar agora os nossos convidados de hoje do programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. Vamos iniciar mais uma jornada por aqui, com empenho, com dedicação, com saúde para todos nessa semana. Antônio Tutílio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, com a gente. Tudo bem, Tutílio? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, é um prazer muito grande voltar aqui nesse período de pandemia e espero que a gente tenha um ano muito melhor e que a gente possa estar com muita saúde nesse espaço democrático, como sempre, aqui na Trianon. Obrigado pela presença, Tutílio, que assim seja. O doutor Fúlvio Rebouças, advogado, também com a gente, fundador da Jequitibá Investimentos em Ativos Judiciais. Doutor Fúlvio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos demais colegas aí que compõem esse nosso bate-papo. Obrigado pelo convite. Deixar um abraço especial hoje também aos aposentados. Hoje é o Dia Nacional do Aposentado, da Previdência Social. Verdade. Também. Então, deixar aí esses que tão valorosamente contribuíram aí, abriram os caminhos para que a gente pudesse hoje estar aqui exercendo as nossas atividades. Obrigado pela presença. Também com a gente o doutor Paulo Vieira da Rocha, advogado tributarista, professor colaborador da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Tudo bem, doutor Paulo? Tudo bem, bom dia, tudo bem? Prazer participar do programa de vocês pela primeira vez e estou muito feliz aqui de estar ao lado de tanta gente gabaritada para trocar ideia e discutir temas tão relevantes como a gente tem essa semana. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Doutor Ricardo Cavalcante de Albuquerque, fechando aqui o nosso time, a nossa bancada, advogado, jornalista. Doutor Ricardo foi secretário de Negócios Metropolitanos aqui em São Paulo. Tudo bem? No estado de São Paulo. Tudo bem, doutor Ricardo Cavalcante? Boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado por estar mais uma vez nesse programa, que realmente é um espaço democrático. O Fausto vem mantendo há mais de quase 20 anos. Eu acompanho o sucesso de vocês. Um abração. Obrigado pela presença. Meio-dia e 2, pessoal. Vamos ao nosso primeiro tema. Ao sancionar o orçamento da União para 2022, o presidente Jair Bolsonaro manteve os valores de 4 bilhões e 900 milhões de reais para o fundo eleitoral, 16 bilhões e meio para as emendas de relator, o chamado orçamento secreto, 1 bilhão e 700 milhões de reais para o reajuste a servidores, e o presidente Bolsonaro prometeu o reajuste especificamente aos policiais federais. Só que a equipe econômica entende que o aumento que não envolva outras categorias pode gerar uma repercussão negativa ao serviço público e uma enxurrada de ações no Supremo Tribunal Federal. Doutor Ricardo Cavalcante, muito bem, esse valor, falei aqui em policiais federais, tem também Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Federal, que é o DEPEN. Agora, inicialmente, o presidente Bolsonaro parece convencido, pelo menos temporariamente, pela equipe econômica, a não dar esse reajuste apenas para essas categorias. Todo mundo vem atrás aí querendo reajuste também. Como é que o senhor avalia? O grande problema é que esse orçamento tem um teto. Não todos, mas todos foram superados, puxados, ampliados. De repente, a equipe econômica, capitaneado pelo professor Paulo Guedes, se vê num problema. Na minha opinião, ele teria que fazer o que fez com o Exército. Há 4 anos que o presidente Bolsonaro não deu e não dá aumento para o Exército e não teria dar para ninguém, porque se der para uma categoria só, outras vão chiar. Se der para meia dúzia, 150 vão reclamar. Se der para 100, tem 50 reclamando. Então, a situação, o que não pode é dar pedalada fiscal nem sair do teto do orçamento. É realmente um jogo
complicadíssimo. Então, no meu entender, seguindo o que ele fez com o Exército, do qual ele é originário, eu não daria aumento para ninguém nesse problema, porque sempre ele vai desconsiderar uma parte, deixar uma parte sempre descontente, seja ela pequena, grande, mas sempre haverá passeata, rumor, porque deu para fulano, não deu para ciclano. Essa é a minha opinião, Pedro. Antônio Tutilho, sua opinião vai ao encontro da opinião do Dr. Ricardo Cavalcante? Como é que você avalia? Eu acho que o Dr. Ricardo coloca bem. Não é possível você... Claro que, se nós formos verificar o que acontece com os policiais, é realmente um período em que precisaria reajustar esse salário, porque não é nem aumento de vencimentos, é reajuste em função da inflação desse período todo. Na verdade, se nós formos verificar, nós estamos descumprindo a própria Constituição, porque no seu artigo 137, ela coloca claramente que todo ano tem que haver uma revisão salarial de acordo com o índice inflacionário. E não se cumpre isso, na verdade, não se cumpre. E o STF, que também deveria verificar isso, não verifica. Então, o que eu acho, eu não posso concordar, é com esse absurdo desse fundo eleitoral que existe no orçamento. Já houve um acréscimo, já o último fundo foi de 2 bilhões. Não pode, numa época dessa, uma época de pandemia, com problemas terríveis que o país passa, com problema de saúde violento, né? Cada vez pior, agora com o Ômicron, e que eles solicitaram 5 bilhões e 700. Estou falando em bilhões de reais. E agora, depois de muita gritaria, ficaram em 4.900. Mas, mesmo assim, é um absurdo, é uma coisa incrível. Como é que pode o deputado querer, para a campanha eleitoral, que é dinheiro do nosso dinheiro, no dinheiro do povo, não pode simplesmente passar para um fundo eleitoral? E tem mais 16 bilhões que é para mais o outro fundo para eles colocarem em campanhas. Eu acho que isso é um absurdo total, total. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Ainda em relação ao aumento salarial para os policiais federais, sim ou não, o que o presidente Bolsonaro está atrás é de resultado político. Os policiais federais fazem parte da base dele. Há a intenção, claro, de agradá-los, mas desagrada a grande parte dos servidores públicos que essa grande parte não terá esse aumento. Enfim, as implicações políticas ou os efeitos políticos de agradar ou desagradar os policiais federais. Claro, então esse aspecto político existe. A base do presidente é a polícia, né? É o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, mas também tem todos os outros servidores. Eu vou aqui no estado de São Paulo, nós estamos há 6 anos sem revisão de salário. Não pode simplesmente ignorar um problema que é violento. Quando se diz aqui que o servidor público ganha muito, eu acho que é uma grande injustiça, que quem ganha muito é o judiciário, quem ganha muito são os deputados, que têm seus penduricalhos, que dá 2, 3 vezes o seu salário. Mas se nós formos verificar os policiais, os professores, a área de saúde, todos eles ganham muito mal. Então, tem que haver, por mais que se... No estado de São Paulo, eu quero colocar aqui, é importante se colocar, existe uma lei que diz que tem uma data base em março e que teria que ser revisado o salário conforme a inflação. Então, é um país que não cumpre lei, não cumpre Constituição, e o aspecto político continua firme, e é melhor agradar os deputados do que fazer uma revisão pequena em termos salariais. Professor Paulo Vieira, os efeitos econômicos disso tudo, seu olhar sobre esse tema? Bom, eu acho que o grande problema de um aumento desse é que ele é, mais uma vez, e aqui eu vou, embora eu seja um grande crítico do atual governo, mas eu acho que uma justiça que precisa ser feita. Ele é, na minha opinião,
apenas mais um traço, mais uma grande demonstração do quanto o dinheiro público é mal gasto no Brasil. Porque eu não estou dizendo que não é merecido, que não precisa corrigir, não é isso. Mas isso não pode ser guiado por interesses políticos eleitorais. Porque a base política de votação do presidente são as forças de segurança, eu vou mirar nas forças de segurança. Então, assim, será que em tempos de pandemia eu não precisaria... E olha que eu não vou falar em professores aqui, não vou falar, aspas, em interesse próprio, mas será que, então, se era para escolher uma única categoria, será que não seriam os profissionais de saúde que estão adoecendo mentalmente em tempos de pandemia? O que a gente vê hoje no noticiário são registros cada vez mais graves e evidentes de adoecimento físico e principalmente mental de profissionais de saúde. A gente não pode imaginar o que essas pessoas estão vivendo no dia a dia delas. Só que, assim, infelizmente, isso é só mais uma demonstração de um hábito secular que nós temos no Brasil de péssimo gasto do dinheiro público. Um dos melhores professores de direito tributário que eu tive na minha vida, o professor Alcide Jorge Costa, quando a gente tinha no mundo acadêmico ali algum debate muito intenso sobre justiça fiscal, sobre justiça tributária, ele costumava sempre dizer o seguinte: olha, a justiça fiscal ela é muito importante, mas ela é absolutamente inócua, ela não serve para absolutamente nada sem justiça financeira. Ele dizia, não adianta arrecadar com justiça e gastar com injustiça. Pouco importa se você arrecada da forma mais justa do mundo, pouco importa se os mais ricos pagam muito imposto, se na hora de gastar você não devolve isso para quem mais precisa, você acaba gastando, não é o caso agora, mas, por exemplo, para os mais ricos. E ele dava um exemplo prático do município de São Paulo, muito histórico, excelente, mas que eu acho que infelizmente não teria tempo de narrar agora, mas é um exemplo didático disso, é mau gasto. Doutor Fúvio, se olhar sobre esse tema, por favor. É um tema bastante espinhoso, né? Relembrando também exemplo do professor Paulo Vieira, um grande mestre que eu tive na PUC lá, o professor Celso Campilongo, Teoria Geral do Estado. Quando nós examinamos assim as diversas formações dos estados e as linhas que orientaram essas formações, a gente percebe que aqui no Brasil a gente pegou um pouquinho de cada uma dessas e, na verdade, não aplica na integralidade nenhuma. E cria-se uma cultura do improviso. Então, as coisas vão acontecendo, o governo parece sempre surpreendido por situações e acaba não tendo um planejamento, que é o básico, é o basilar. Se houvesse um planejamento mínimo, e já estamos aí há 3 para 4 anos do atual governo, já era mais do que tempo para que isso acontecesse, nós teríamos uma situação e um trato para essas questões públicas bastante diferente do que nós vemos atualmente. Não é uma característica deste atual governo, é uma característica, até como o professor Paulo falou, uma característica geral dos governos aqui, dos governos, dos governantes, dos nossos sistemas de orientações políticas, essa questão do improviso. E acaba penalizando não só a população, que é aquela que é onerada pela má gestão dos recursos que ela ajuda a arrecadar, a arrecadação de nós cidadãos, mas também os servidores. Eu fico pensando aqui como deve ser difícil ali na Confederação Nacional dos Servidores Públicos o papel do nosso colega, também debatedor aqui, na administração dessas questões, porque são muitas categorias que estão com uma remuneração muito abaixo daquela remuneração merecida, uma remuneração mínima que permita um trabalho, uma subsistência, uma sobrevivência com uma mínima dignidade. E esse cobertor curto, propiciado pela falta de planejamento, acaba deixando muitos abandonados aí pelo caminho dentro das mais diversas carreiras públicas. Meio-dia e 14, programa Gente que Fala seguindo por aqui, edição de segunda-feira, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. As despesas municipais devem sofrer forte pressão de aumento em 2022, especialmente com o fim das restrições impostas pela lei que congelou reajustes dos servidores por quase 2 anos e por causa da pandemia. Com isso, as categorias devem reivindicar a reposição, porém, segundo a Frente Nacional de Prefeitos, o pedido dificilmente será atendido em razão da situação fiscal das prefeituras,
agravada pela alta da inflação, pelo desemprego e a nova onda da pandemia de Covid-19. Esse assunto, Tutílio, vem na sequência, vem na esteira do anterior, aumento do salário, evidentemente. Em 2020, por causa da pandemia, teve aquela compensação, né, de 43 bilhões de reais para os municípios, compensação do governo federal para os municípios, e isso não ocorreu em 2021. Está havendo, né, uma mobilização dos prefeitos para uma nova compensação, como aquela de 2020, para dar essa capacidade aí de conversa com os servidores, né? O que deve acontecer a partir daí? Eu acho, viu, Mauro, que essa movimentação dos prefeitos nessa frente, ela tem a sua razão de ser, só que é muito difícil, porque o grande problema é, o Fúvio colocou bem, essa falta de planejamento, essa falta da gestão, não existe gestão, né? Isso começando pelo governo federal, governo estadual e principalmente os municipais, eles não falta muita. Eu percorri muitos municípios quando estava na Assembleia Legislativa, cuidava lá do orçamento da Assembleia do estado inteiro e visitava muitos municípios. Eu via realmente uma falta total de planejamento, uma falta total de gestão. O problema é muito mais político do que adotar um critério de planejar para o futuro. Poucos municípios fazem isso. Então, quando você vê o município que está 2 anos sem dar reajuste, e tem uma lei que diz que precisa, na data base é março, já falamos sobre isso, não é cumprida. O Fúvio colocou bem, e o Paulo também coloca, um problema das categorias mais prejudicadas, também nos municípios, que é a área de saúde, a área de segurança dentro do município, a área da própria polícia em geral, né? Então, eu acho que já houve grandes problemas. Eu vou citar o problema do servidor público como um todo. E na época Lula, houve até o Supremo Tribunal Federal rasgou a Constituição, simplesmente rasgando a Constituição, porque reduziu o salário. A Constituição é muito clara, não pode reduzir salário. E eu quero dizer que o Estado de São Paulo, isso envolve município e o Estado como um todo, ele não dá, há 6 anos não dá revisão de salário, né? Não dá revisão de salário. Então, isso tudo envolve todos os municípios e eles ficam com uma situação muito desagradável, né? E o Lula, naquela oportunidade, cortou praticamente do teto salarial 50%, quem já ganhava no teto. E o Estado de São Paulo, eu quero colocar muito bem para o nosso telespectador, é o único estado do Brasil, eu vou repetir, é o único estado do Brasil que continua, vamos dizer assim, pagando, quer dizer, o Brasil como um todo, continua, o aposentado e pensionista continua após a aposentadoria pagando uma contribuição. Essa contribuição foi paga já com 30, 40 anos e ele já tem o direito de receber essa aposentadoria. Não, aí vem o governo e diz assim, não, você tem que continuar pagando. Lula fez isso, né? E continua, e chega aqui o nosso governador ainda faz o seguinte, dizendo que tem um déficit atuarial, na minha opinião, mentiroso, e ainda taxa mais ainda o aposentado e pensionista, que chega a pagar 16% do seu salário. Se nós verificarmos que o indivíduo paga 27,5% de imposto de renda no ano, se ele colocar mais 16%, ele paga mais da metade do seu salário é um confisco. Isso, na minha opinião, nós estamos realizando um confisco para os servidores públicos e principalmente para o aposentado e pensionista. E vou mais longe, Mauro, ele ainda pega, essa área social é abandonada, porque os deficientes passam a pagar IPVA a partir de agora, né? E assim,
eles vão ficando, não pode, já no transporte ele é obrigado a pagar já a sua passagem. Isso não pode acontecer. A área social está abandonada no Brasil. Meio-dia e 20. Me permite? Pode, doutor Ricardo, sim. De reforçar as palavras do colega Antônio. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal não rasgou uma vez. Ele vem rasgando quase que diariamente a Constituição. Não foi só no tempo do Lula. Foi no tempo do impeachment e por aí vai todo dia. E quanto a essa tributação com relação ao aposentado, você recolhe por 10 salários mínimos durante 35 anos. E, no final, você recebe 2 se conseguir pelo INSS. Então, essa barbaridade tem dezenas e centenas e milhares de processos engavetados no Supremo Tribunal Federal que não tem condição de ser aprovado, porque senão estoura mais do que já está estourado no Brasil. Mas você tem toda a razão. Tributar ainda sobre aquele que já recolheu durante 35 anos por 10 salários mínimos e recebe 2. Tributar alguma coisa, você tem razão. É saquear, não é o que você disse generosamente com relação ao aposentado. O aposentado que tem como grande benefício não pagar um ônibus, que ele paga indiretamente, sim, e é tratado como se fosse de graça, ele é esbulhado, não é de hoje nesse país. Repito, tive centenas de casos de ações coletivas e particulares, individuais, de aposentados que recolheram por 10 salários mínimos, hoje não recebem 2, e ainda são tributados. É só para reforçar a tua tese que está perfeito. Quanto rasgar a Constituição, o Supremo Tribunal Federal ficou um expert nisso. Eles fazem isso quase que diariamente com uma maestria e com uma criatividade que eu não imaginava que tivesse no Brasil homens com essa imaginação. É verdade. Eu quero colocar, agradeço ao doutor Ricardo Cavalcanti, que realmente corroborou com tudo isso que nós falamos, ele tem toda a razão. E hoje, quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal, ele se envolve em área do Executivo, na área do Legislativo. Ele fala, nós temos hoje 11 presidentes da República, porque eles decidem tudo. Não pode mais continuar assim. Eu acho, inclusive, que devia acabar com o Congresso, porque hoje quem faz lei é o Supremo Tribunal Federal, não precisa de 81 senadores e 500 e poucos deputados. Pode deixar que os 11 fazem, estão fazendo lei lá. Aliás, o Toffoli já disse que o STF é o poder moderador. Ele não tem que ser poder moderador nenhum, ele só tem que julgar, e é a única coisa que ele não está fazendo. Meio-dia e 23, minha gente. Vamos seguindo aqui com mais um tema no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Doutor Fúvio, a promulgação da PEC dos precatórios deixou os credores do governo federal, no mínimo, preocupados. De acordo com o texto, o governo federal não terá prazo para pagar os títulos provenientes das decisões judiciais. E agora, o que fazer? O que fazer com esses precatórios? Para muitos, claro, a solução é vendê-los, mesmo com o deságio que chega a 40% do valor, mas há quem prefira mantê-los como um rendimento futuro e mesmo quem esteja comprando, como uma aposta de um bom lucro daqui a alguns anos. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que fazer, doutor Fúvio? Não tem essa resposta. O que fazer é uma questão bastante individual, né? A gente pode ajudar com algumas contribuições aqui, algumas ideias e alguma experiência, né? Antes de fundar, de trazer aí a vida para Jequitibá Investimentos, eu militei, atuo ainda hoje, mas com muito menos intensidade, mas eu militei na advocacia por mais de 2 décadas, né? E sempre na área pública, da infortunística do trabalho, acidentes e doenças do trabalho, e também na defesa dos interesses dos servidores públicos, várias ações coletivas, várias entidades de classe que nós tivemos e temos o orgulho aí de representar. E aí a questão foi um pouco natural, muito antes de se falar em PEC, se falar em alguma mudança nesse cenário, essa movimentação para Jequitibá ela foi bastante natural, porque nós passamos a ser inquiridos pelos clientes
o que fazer com os seus créditos, uma vez que eles tivessem sido obtidos. E a mim sempre causou espécie, principalmente na esfera federal, nós temos uma realidade muito diferente, né? Uma realidade muito diferente com relação aos créditos estaduais e municipais, que são pagos com muita demora. Nós estamos fazendo alguma coisa no estado de São Paulo, por exemplo, estão sendo pagos os precatórios orçamentados originalmente para 2003. O município segue mais ou menos a mesma regra. E mesmo dentro dos pagamentos de 2003, são pagos, com razão até, os superpreferenciais, os preferenciais, pessoas que já têm ou uma idade mais avançada ou uma condição de saúde que autoriza que elas sejam tratadas de uma maneira mais distinta, uma maneira específica, para que possam ao menos tentar sobreviver ao recebimento do seu crédito, a demora para o recebimento do seu crédito. E nos federais não era assim. Os federais, uma vez orçamentados, eles eram objeto de pagamento no exercício estipulado para tanto, né? Orçamenta-se até final de junho de um exercício e paga-se no ano fiscal subsequente. Bom, sempre nos causou espécie. Até que uma das clientes, vou omitir o nome dela, não estou autorizado a mencionar, mas enfim, lá mais ou menos uns 4 anos, virou e falou o seguinte, passando para ela a boa notícia, falou: a senhora vai receber, é uma importância considerável, a senhora é uma servidora aposentada, inativa, a senhora tem tanto valor, né, tal valor para receber, era um valor bastante interessante. E ela falou: ah, que bom, doutor, agradeço aí a sua gentileza, o retorno. Quando eu vou receber isso? Nós estávamos já após o meio daquele ano, eu falei: olha, daqui a 1 ano e meio, 2 anos no máximo, a senhora estará recebendo. Ela falou assim: puxa, então é uma notícia agridoce, porque por um lado me conforta saber que nós chegamos a essa etapa, mas eu, com os meus 92 anos, não sei se eu sobreviverei para ter o recebimento daquele crédito, né? Então, eu não sei se eu vou receber meu precatório, doutor. E aí eu me lembrei da crônica, né, de Rubem Alves, lá do O Tempo e as Jabuticabas. Conforme o tempo vai passando, as jabuticabas vão ficando em menor número no balde, as pessoas vão tendo pouco mais de prazer ao saborear cada uma delas, e eu percebi que aquela senhora não tinha tantas jabuticabas mais disponíveis no seu balde. E no desejo de atendê-la, eu comecei a fazer uma pesquisa para verificar formas de antecipação desse recebível. Então, pela própria idade, não? Pela própria idade, com relação à antecipação? No sim, caso no caso dela foi uma idade? preocupação com a idade, 92 anos, lógico. No final, ela até é viva até hoje, está com uns probleminhas de saúde, mas é viva. Mas foi no intuito, no afã de auxiliá-la, de tentar propiciar a ela o recebimento efetivo dos valores, que nós fomos pesquisar as formas de antecipação desses recebíveis. E acabou dando certo, foi uma operação bastante produtiva, e no caso dela atendeu, eu identifiquei nesse momento uma forma de atender essa situação, porque é uma situação que durante muito tempo foi trabalhada por pessoas que não eram profissionais da área, oportunistas, aproveitadores, que queriam pagar muito pouco por um crédito que tinha um valor muitas vezes considerável, então se aproveitando de uma situação de fragilidade ou da idade, fragilidade pessoal, ou uma fragilidade financeira daquele detentor daquele crédito, e sobre ele levar uma vantagem indevida. Então, a ideia é o quê? Profissionalizar essa questão, né? Doutor Fulvio, aquela boa e velha frase, decisão judicial tem que ser cumprida, né? Você não questiona, você tem que cumprir. Um precatório é uma decisão judicial. Aí, deixa eu dar um exemplo. Aqui no estado de São Paulo, a fila lá em 2003, parada, né? Agora, PEC dos precatórios, quer dizer, no governo federal não tinha esse tipo de problema, passa a ter, está tudo sendo empurrado para frente. Decisão judicial não é decisão judicial, tem que ser cumprida em vez de ser questionada? Essa máxima não vale para os precatórios? Vale. Ela, na verdade, ela acaba sendo adequada às limitações orçamentárias de cada ente da federação, sejam estados, municípios, mesmo no governo federal, administração direta ou indireta, através das autarquias. Deveria, no mundo ideal, Mauro, você tem toda a razão,
essas decisões, até por conta de que a maior parte desses créditos é de natureza alimentar. Então, parte do pressuposto de que aquela verba interessa à subsistência do credor. Então, sem dúvida nenhuma, no mundo ideal seria o melhor cenário. No mundo real, isso é bastante diferente, né? Nós temos o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo eu citei por estar aqui em São Paulo, mas, na verdade, isso se repete em boa parte dos estados e na maior parte dos municípios. São poucos os municípios que estão no regime geral, que pagam em dia ou relativamente em dia as suas dívidas. A maior parte está atrasada e algumas situações de muito atraso. 2003 para 2021, 2022, estamos falando em 17 para 18 anos, de 18 para 19 anos de atraso nos pagamentos. É uma demora considerável. Tendo em vista que, para chegar ao momento de ser inscrito como precatório, o contribuinte, o cidadão, já enfrentou uma certa caminhada longa, até 20, todo o processo, até se definir que aquilo virou precatório, já se passou um bom tempo. Né? Mauro, eu queria falar um pouco sobre isso, se me permite. Nós que acompanhamos... Já falei bastante até. Viu, Fúvio, na verdade, eu acompanhando o orçamento, a Confederação, inclusive, entrou diversas vezes, através do nosso departamento jurídico, doutor Júlio Bonafonte, em ações no Supremo Tribunal Federal, porque é uma vergonha, colocando como o Boris Casoy fala, é uma vergonha o que acontece com precatórios desde a Constituição, e o doutor Fulvio sabe bem disso, que o Estado de São Paulo é o maior, o Estado e a Prefeitura de São Paulo são os maiores devedores e infelizmente, já morreram mais de 100 mil pessoas que não receberam seus precatórios, que vai ficar para a família. E, na verdade, se nós considerarmos tudo que já foi prorrogado desde a Constituição de 1988, jogando para o futuro, e continuam jogando para o futuro, mais uma vez, agora na PEC final, já nós calculamos um valor de todas as ocasiões que eles fizeram isso, tem 50 anos de prorrogação. 50 anos. É um negócio absurdo que as pessoas não recebem o seu precatório, que é um direito, é transitado em julgado, né? Isso os advogados sabem melhor que eu, né? Que tem que pagar, principalmente aquilo que o doutor Fúvio fala, é alimentar, é um problema ligado a salário, né? Tem que pagar e não paga, isso é um absurdo total. Não pode acontecer isso. E, mais uma vez, eles, com esse problema de precatórios, a última PEC, acabou aproveitando isso, e colocou um valor que chega a 116 bilhões de reais. O auxílio emergencial vai precisar de 41. E o restante? Principalmente o restante fica por conta dos deputados, fica por conta dos senadores, fica por conta dessa festa que eles têm na mão e fazem o que bem entendem com o nosso recurso. Faltando 27 minutos para 13h, programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos, redes sociais e um intervalo rápido, a gente volta em seguida com a sequência dos nossos temas por aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 26 minutos para 13h, programa Gente que Fala de volta, por aqui, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, imagens das redes sociais para você acompanhar também a nossa transmissão de hoje. E, professor Paulo Vieira,
Vamos falar sobre o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro sancionou no último dia 5, comecinho do ano, uma proposta que regulamenta a cobrança do ICMS em que o consumidor final reside em um estado diferente do item adquirido. É o caso das compras online. A lei era uma exigência do Supremo Tribunal Federal para garantir o recolhimento de parte do imposto nas vendas dos estados produtores para aqueles onde estão os consumidores finais. A demora, porém, na aprovação pelo Congresso e na sanção pelo presidente deve provocar uma batalha judicial em torno desse tema. Está em jogo uma arrecadação de 9 bilhões e 500 milhões de reais em 2022. Professor Paulo, essa cobrança ela é chamada de DIFAL ICMS, não é isso? É uma diferença entre o tributo na origem e no destino. Isso já acontecia desde 2015, correto? Naquele momento foi uma emenda constitucional aprovada, com uma assinatura de um convênio entre esses dois estados, né? Entre os estados ali que estavam trabalhando a questão. No ano passado, o Supremo definiu que a tributação era inconstitucional por falta daquela lei complementar, né? E permitiu aos estados fazerem essa cobrança até o final do próprio ano, né? Só que em dezembro já foi aprovada a lei complementar que o Supremo Tribunal Federal pedia. Como é que fica esse imbróglio agora? Seu microfone fechado, Desculpa, professor eu esqueci de abrir meu microfone. Sim, sim. Na verdade, esse ano vai ser inaugurada uma série de discussões significativas em torno desse tema. Todo mundo está achando, todo mundo não. Muitas pessoas estão achando que é uma discussão sobre o momento em que a cobrança pode começar a valer. Mas, na verdade, tem muito mais discussões do que isso. Essa é apenas a principal. Como você bem disse, a discussão é assim: o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, em primeiro lugar, a gente está falando de repartição de imposto. A gente está falando, em tese, de um imposto que, quando havia uma venda interestadual para um consumidor final que não é contribuinte do ICMS, esse imposto ficava sempre todo para o estado de origem. Isso nunca foi um problema no Brasil, porque as vendas interestaduais para consumidor final naquela época se resumiam àquelas vendas por catálogo. Isso era uma parcela ínfima da economia brasileira. Mas surge o comércio eletrônico, surgem as grandes empresas de comércio eletrônico e hoje quase todo mundo compra os seus itens de dia a dia ou bens de consumo duráveis por meio de aplicativos ou de sites na internet. Então essas vendas interestaduais tomam um volume estrondoso no Brasil e no mundo, e aí estados consumidores, diante de se ter um imposto que é sobre o consumo, dizem: pera, o consumo acontece no meu estado, por que eu não fico com nada de imposto e o imposto fica todo para os estados que remetem essas mercadorias, os estados produtores? Não é um imposto sobre a produção, é um imposto sobre o consumo. Passa a emenda, e óbvio, como qualquer emenda dessa que altera a estrutura de um imposto que é estadual, mas precisa ser nacional, no sentido de ele precisa ter parâmetros de uniformidade. Eu não tenho 27 Brasis, eu tenho um Brasil, eu tenho um mercado. Então eu preciso de um mínimo de unificação nessas regras, eu preciso ter padrões comuns, senão esse país seria ainda mais inviável economicamente do que ele já é muitas vezes. Então, o que acontece? É óbvio que precisava dessa lei complementar. Essa lei complementar não veio e os estados, como sempre, estiveram muito mal acostumados a se virar com convênios no lugar de leis complementares. Convênios, para quem não sabe, é um acordo firmado entre secretários de Fazenda. Então, assim, é algo muito distante de uma lei votada pelos representantes do povo, numa espécie de parlamento, ainda mais no caso de uma lei complementar, que é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional com um quórum extremamente qualificado, com um processo de votação extremamente severo. Na falta dessa lei complementar, contribuintes disseram: opa, cadê a lei complementar? Não tinha lei complementar, o Supremo decidiu esse ano que o convênio era inválido, precisava de lei complementar, e deu, mais uma vez, na minha opinião, como não deveria dar, entre aspas, uma colher de chá para os estados. Ou seja, modulou os efeitos da decisão. De fato, era inconstitucional, a cobrança é inconstitucional desde 2015, mas a inconstitucionalidade vai ficar valendo até 2021. Ou seja, a partir de 2022 é que essa cobrança inconstitucional não pode mais acontecer. A lei foi aprovada no Senado, foi sancionada pelo Executivo, e agora? Só que o grande problema é que a lei ela foi publicada, ela de fato ela entra em vigor já em janeiro de 2022. Tem anterioridade.
Exato. E a gente tem duas regras na Constituição que dizem que, o tributo instituído ou majorado, ele só pode ser cobrado 90 dias após a entrada em vigor daquela lei. Além disso, o tributo instituído ou majorado em um exercício só pode ser cobrado no exercício seguinte. Então, a 2023. dúvida que fica agora e que muitos contribuintes levantam é 5 de janeiro de 2022, portanto, só no exercício de 2023. Os estados não podem cobrar esse DIFAL, o estado de destino. E os estados, claro, têm argumentos razoáveis contrários a essa tese dos contribuintes, sustentando por que eles obedecerem aos 90 dias, que está em tese obedecido. A própria Lei Complementar 190 diz que ela entra em vigor na data de sua publicação, mas ela só produz efeitos 90 dias após isso. E os estados, pelo que eu estou vendo, conversando com clientes, tudo, salvo engano, acho que Piauí e Bahia, estão respeitando isso. Estão dizendo, eu só vou cobrar 90 dias após 5 de janeiro. Agora, Piauí e Bahia já disseram, não, estou cobrando agora, em janeiro, amanhã. Então, isso quem vai arbitrar isso agora, ações judiciais, e vai levar a um problema do qual vocês já trataram aqui bastante, e eu fiquei assistindo a discussão e pensando aqui no meu dia a dia tributário, que é o seguinte, e só vai aflorar, muitas vezes, problemas de caixa e tudo mais para os estados. Por quê? Porque agora, com o Supremo Tribunal Federal, que diz, na maioria das vezes, eu modulo efeitos e só pode se aproveitar das minhas decisões com efeito para trás quem está litigando desde o começo, e mais, eu modulo efeitos e agora eu tenho precatórios, aspas, que significam um calote, qual é o conselho que a gente, advogado, é obrigado a dar para cliente? Aqui eu não vou falar como professor de direito tributário, vou falar muito mais como advogado. É assim, litigue sempre. Apareceu uma discussão tributária que tem alguma chance de êxito, por menor que seja, você litigue, porque é o Supremo que está dizendo para você litigar, porque ele vai te penalizar se você não litigar. Então o Supremo ele está chamando a sociedade a encher o Poder Judiciário de ações. E quem litigar primeiro vai ter melhores resultados, vai ter melhores efeitos. Se você deixar para depois, você perde. E mais, outra coisa que o Supremo faz com isso, que o Judiciário acaba fazendo. Qual é hoje o conselho que a gente acaba dando muitas vezes para cliente? Não pague o tributo. Se você suspeita que ele é indevido, peça uma medida liminar para suspender o pagamento desse tributo, porque se você pagar, você dificilmente vai receber de volta, você vai receber um calote, o judiciário vai dizer que você pagou indevidamente e você não vai receber o que você pagou indevidamente. Então, olha que coisa horrível. Assim, uma sociedade que convive dessa forma, em que o conselho que contribuintes recebem, eu tenho certeza que não é só de mim, da grande maioria dos advogados, litigue, com a menor chance de êxito, litigue, e faça o possível e o impossível para suspender o pagamento desse tributo, porque se você pagar e você vencer no final, você provavelmente não vai receber, ou talvez você receba daqui a 15, 20 anos. Vamos ouvir o doutor Ricardo Cavalcante sobre esse tema. Divisão de ICMS deve provocar essa disputa judicial. Como é que o senhor observa? O nosso colega advogado tem toda a razão. Eu estou com 87, caminhando rapidamente para 88. E quando me formei, que já faz 60 e poucos anos, eu me lembro que alguns precatórios se entrou, estaduais, municipais e federais. E eu conheço gente que até hoje não recebeu. Ou seja, essa vergonha dessa protelação dos precatórios, lembrando que o precatório é uma determinação judicial de um pedido, de uma ação que foi transitada em julgado. Então, se você tinha o direito a receber, seja ele qual for, você entrou com essa ação, correu todos os processos devidos, recursos, etc., e teve a sua pretensão transitada e julgada, é uma ordem para cumprimento. E isso vem sendo protelado, como disse o colega aí, há 50 anos. Receber precatório do Estado, do município ou federal é uma lenda, porque passam-se gerações e não se recebe. Essa nova ideia
de protelar, pagar os menores, deixar os maiores parcelados para o futuro, é uma forma de adiamento, porém com alguma esperança e com alguma lógica. Se pagar realmente aqueles menores, já é uma grande vitória de pessoas que estão esperando há 15 anos, 10 anos, 20 anos. Se os maiores forem pagos em parcelas, ótimo, parece que esta é a ideia desse novo adiamento, ou dessa, agora, ordem do Supremo Tribunal Federal de pagamentos precatórios. Que realmente deveria, lá no começo, ser pago imediatamente, sendo uma ordem judicial. Eu vejo mais uma intenção, e agora, talvez, como eu acredito na boa intenção desse governo, eu acredito que, dentro do que se pode fazer, se fez o melhor, ou seja, pagar os menores, num valor, parece que de 90 mil, uma coisa assim, e parcelar, e se isso acontecer, já foi uma grande vitória daqueles que têm o seu precatório determinado, transitado em julgado. Pessoal, meio-dia e 46. O valor, viu, Mauro? Sim. O valor mínimo seria quem tiver que receber até R$600 mil conseguirá receber. Pelo menos essa é a proposta, né? Mas voltando um pouco naquilo da área tributária do Dr. Paulo, eu acho que esse imbróglio tributário e essa colocação que ele fez, eu acho que nós temos uma necessidade imperiosa da reforma tributária. A reforma tributária era a primeira coisa que nós tínhamos que discutir antes da reforma administrativa, antes da reforma política, uma reforma tributária. Hoje, 1% dos ricos desenvolve aí 50% de todos os bens que tem no Brasil. E eles não pagam um imposto, essa é a grande verdade. Se você tiver um iate, você não paga imposto. Se tem dividendos, para receber dividendo, você não paga imposto. Os advogados sabem disso, né? Então, tem que haver uma reforma tributária para que hoje existe uma guerra fiscal em todos os estados, né? Cada um querendo ter um quinhão maior. Estamos falando aqui da gasolina relacionada ao problema do imposto, do ICMS, né? E que o Estado recebe um valor grande por causa da gasolina. Agora tem uma discussão no Congresso dizendo, olha, vamos isentar, aí é difícil porque vai faltar receita, mas politicamente, tudo é resolvido politicamente. Principalmente o governador de São Paulo age de uma forma política até em vacina, né? Então é muito difícil e é preciso ter necessidade de colocar em discussão a reforma tributária para definir todas essas coisas que não existem no Brasil hoje. Pessoal, 12 minutos para 1 da tarde agora. Perguntas da nossa audiência, eu vou pedir brevidade a todos, uma para cada um, e eu começo com o Fúvio. Doutor Fúvio, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi quer saber se há segurança jurídica na área de ativos judiciais. Doutor Fúvio, fechado o seu microfone. Perdão, não queria atrapalhar os que estavam falando anteriormente. A segurança jurídica, desde que, como em todo negócio jurídico, sejam adotadas cautelas mínimas, né? Então, saber com quem está se tratando, com quem está se negociando, verificar a qualidade e a saúde dos créditos que estão sendo transacionados, a legitimidade das partes que estão envolvidas nessas antecipações desses recebíveis, né? Verificar, por exemplo, questões importantes aí da área do professor Paulo, quem ficará responsável pelos impostos que incidem sobre esses créditos. Vários deles têm impostos incidentes, imposto de renda, se forem créditos de natureza indenizatória, haverá contribuições previdenciárias, enfim. Adotadas as cautelas mínimas, sim, há uma segurança jurídica bastante grande para que isso seja, para que haja um prosseguimento e para que isso seja materializado. Professor Paulo, o Marcelo Gonçalves, no nosso canal no YouTube, acompanhando aqui a nossa transmissão, ele pergunta a sua opinião, sua posição sobre a taxação de grandes fortunas.
Eu vou separar em 2 pontos essa questão, tá? A primeira delas é que muita gente se refere à taxação de grandes fortunas fazendo referência à tributação de dividendos, tá? Eu vou tentar desmistificar esse problema e ao outro aspecto de taxação de grandes fortunas de forma bem breve. Tributação de dividendo, na minha opinião, é um não problema. Por que ele é um não problema? Por uma razão que é a seguinte: ela foi vendida no Brasil com a seguinte ideia: o Brasil, só 3 membros da OCDE não tributam dividendo. Essa frase, assim, foi um slogan quando foi lançada essa marcha pela tributação dos dividendos. Então vamos olhar essa frase. Em primeiro lugar, dos 3 membros da OCDE não tributam dividendos. Por que a comparação com a OCDE? O Brasil não é membro da OCDE. Em segundo lugar, por que o Brasil não é membro da OCDE? Porque a OCDE, aspas, vou falar aqui de forma, talvez me perdoem até se for vulgar demais, é um clube de países desenvolvidos, um clube de países ricos. E o Brasil muitas vezes teve dificuldade de se alinhar com essas políticas, porque muitas vezes eram políticas que eram contrárias aos interesses nacionais. Você abria mão de muita coisa para estar na OCDE. Mas então vamos olhar para a OCDE. Ainda que o Brasil fosse membro da OCDE, 3 países da OCDE não tributam dividendo, a maioria tributa dividendo. Tributa. Só que tributa dividendo, em compensação, tem um imposto de renda da pessoa jurídica que é quase metade do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Quando você junta o que a pessoa jurídica paga quando lucra e o que o acionista paga quando recebe uma parte desse lucro, no Brasil e nos países membros da OCDE é muito parecido. A diferença é que no Brasil a pessoa jurídica paga 34% sobre seu lucro. E o dividendo sai isento. Nos outros países, por exemplo, na grande maioria, vou dar números aproximados, a empresa paga 20% sobre o seu lucro e o acionista, quando recebe o dividendo, paga mais 15%. Quanto dá isso? 35%. Então é muito próximo. Acho que a opção do Brasil é até mais simples. Ele tira a complexidade de tributar isso na pessoa física, concentra tudo na jurídica e a pessoa jurídica paga 34%. Agora... Impressão? Pode concluir. Bem breve. Sobre grandes fortunas. É um imposto cujo não tem nada a ver com tributação de dividendo, um imposto que tenha como fato gerador as grandes fortunas. No plano ideal de justiça fiscal, é uma ideia difícil até de criticar. Ainda assim, poderia sofrer algumas críticas de eficiência econômica, mas tudo bem. O problema é praticar isso. Os poucos países do mundo, e são pouquíssimos, que vem tentando implementar impostos sobre grandes fortunas, vem encontrando problemas de viabilidade. Por quê? Porque hoje o capital no mundo é extremamente móvel. O que você vai fazer com o imposto sobre grandes fortunas? Fazer o dinheiro sair do país. O caso mais emblemático disso, acho que todo mundo já ouviu falar, daquele ator Gerard Depardieu, que no dia em que a França instituiu o imposto sobre grandes fortunas, ele foi embora da França e levou todo o dinheiro dele. E bem breve, então, professor. Ter muito cuidado com isso, entendeu? Eu não estou dizendo que bem breve precisa de extremo cuidado. Para as perguntas dos demais aqui também, só para concluir esse tema, agora a pergunta minha, porque o entendimento, acho que para um determinado valor se tornar um grande valor, para esse grande valor se tornar uma pequena fortuna, depois uma fortuna, uma grande fortuna, durante todo esse processo, ele já pagou imposto, ele já foi taxado inúmeras vezes. Então, uma grande fortuna já pagou os seus impostos até chegar lá. Né? Então, tem esse debate também, né? Sim. Paulo, eu quero lembrar. Queria só lembrar para o doutor Paulo, tem uma frase hoje na imprensa, anteontem, em que uma carta aberta dos grandes milionários e bilionários dizendo que eles querem pagar mais impostos. Tutílio, você está com a palavra? Então, olha, a Vera Lúcia Mendes, no Facebook, ela pergunta: podemos ver nesse ano, pelo mesmo motivo, uma paralisação como a de 2015, quando até médicos federais cruzaram os braços? Olha, Vera, obrigado pela... Eu acho que, claro que é um direito do servidor também fazer a sua paralisação. Eu acho que nós temos que dialogar muito, temos que verificar muito com os governos federal, estadual, municipal, tem que haver muito diálogo. Eu acho que, num último caso, você parte por uma paralisação que pode ser benéfica e pode também dar piores resultados, mas acho que a melhor coisa é um diálogo, como nós estamos propondo hoje ao governador de São Paulo, ao vice-governador também, Rodrigo Garcia, estamos propondo um diálogo com as entidades. Eu acho que nós precisamos conversar
para verificar o que é melhor para o servidor público. Doutor Ricardo Cavalcante, Luciana Pereira no Instagram pergunta o seguinte, a sua opinião, a sua posição sobre a criação de um novo IPMF. Ela deve estar falando de CPMF, IPMF, no imposto provisório, na contribuição provisória, ou algum imposto similar, como tantas vezes já foi sugerido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O que eu tenho ouvido, aliás, por parte do presidente, é que nenhum imposto a mais seria colocado. E essa palavra, IMS, derruba até chefe da Receita Federal, que era meu primo, Marcos Sintra, quando numa palestra falou nesse tema. Esse tema, ou essa palavra, ela é amaldiçoada. Qualquer imposto que venha nesse momento, eu acho indevido, quando eu estou vendo uma preocupação até de se tirar os impostos federais da eletricidade, do gás, da gasolina, pedir aos estados que façam o mesmo, porque nós temos que lembrar que nós estamos passando por uma situação onde o mundo parou, inédita. Tudo ficou mais difícil no mundo. E que o mundo está em crise de inflação. A gasolina nos Estados Unidos aumentou 50%. Quer dizer, nos Estados Unidos. Então, o mundo deu uma travada. Houve um problema, está havendo um problema de inflação mundial. O Brasil está se equilibrando, porque o Brasil já vinha arrebentado, não é de hoje. E acrescido dessa pandemia, e acrescido dos problemas naturais de um país desorganizado, então, hoje se discute vacina, se discute leito de hospital. O SUS, nosso leito de hospital, não existe há 30 anos que nós temos problema. Tinha gente morrendo no corredor. Eu tive casos que eu fui atender cara que passou a noite sentado na Santa Casa, já não tinha lugar há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, eu acho que qualquer imposto hoje é indevido. Esta é a palavra, ao menos, que eu tenho ouvido do presidente. Agora, tudo é possível vir da Câmara, tudo é possível vindo do Supremo Tribunal Federal, tudo é possível, mas o que eu tenho ouvido do presidente, aliás, às vezes, talvez até contra a ideia da equipe econômica, é que nenhum tipo de imposto, e sim tirar alguns, seria a meta. E essa palavra específica, o ISM, hoje é maldita, é maldição. Falar nisso pode pôr imposto com outro nome, com esse não. Minha gente, faltando 2 minutos para 1 da tarde, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. Agradecimento a todos, em nome da nossa equipe. Participaram com a gente hoje o Antônio Tutilho, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, os 3 operadores do direito aqui, advogados, Dr. Fúvio Rebouças, da Jequitibá Investimentos em Ativos Judiciais, o Dr. Paulo Vieira da Rocha, professor colaborador da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e o Ricardo Cavalcante Albuquerque, jornalista, foi secretário de Negócios Metropolitanos aqui no estado de São Paulo. Na mesa de som com a gente hoje, Neildo Neres. Valeu aí, Neildo, muito obrigado. Sérgio Souza, de férias, gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora aqui o Musical Trianon, na nossa programação, até às 6 da tarde, depois o Radar Paulista, apresentado pelo jornalista Renato Albuquerque, e antes de tudo, a repórter Débora Mendonça chega ao vivo com as informações do trânsito aqui na capital paulista para tirar você aí dos congestionamentos nesse início de semana. Faltando 1 minuto para 1 da tarde, muito obrigado pela audiência, minha gente, tchau, até amanhã.